Isso aí outra vez. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à live do livro As Luzes do Vale, da autora Marli Terezinha Germano Perecim. Nós vamos dar um momento à abertura desta live pelo IHGP, Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, no qual o Dr. Pedro, presidente, tem a palavra no momento. Dr. Pedro. Bom, boa noite, mais uma vez, né? Pedimos desculpas por esses acontecimentos, né? A primeira live que a gente faz, que a Marceli faz, mas por algum problema mais transcendental, e no momento no meu corre, pode ser, ela está caindo quando a gente põe ao vivo no YouTube. Então, novamente, nossas desculpas e vamos tentar continuar, né? O show continua, né? Como fala o pessoal na televisão. Então, primeiramente, é uma satisfação muito grande essa noite poder fazer a abertura da reunião de lançamento do livro da Dona Marli Terezinha Germano Perecim. Infelizmente, eu conheci, ou felizmente, não sei, numa academia de ginástica, há muitos anos atrás, na Luciana Chaim. Eu fazia um pouquinho de exercício e conheci Dona Marli lá. E não tive oportunidade de ver toda essa bagagem que ela nos pode fornecer. Depois que estando no IHGP, eu pude ler, aprender e ficar encantado com tudo que ela fala, tudo que ela diz. E com esse último livro aqui, Das Luzes do Vale, que eu já tenho a honra de imprimir e lançar durante a minha gestão, e que passa para os anais do nosso instituto, a nossa fundadora e ex-presidente nos deixa muito honrado poder fazer essa live e ter essa sabedoria compartilhada conosco. Gostaria de saudar todos os convidados presentes, e principalmente aos Dr. Luiz Roberto Francisco, vice-presidente da CADIL, companheiro da Dona Maria na Academia Ituana de Letras, assim como a dona Ali Queiroz, que provavelmente gravou a mensagem para nós. Desculpe a rima, né? Tá? Então, como o nosso grande secretário de Cultura tem outros compromissos, eu vou pedir desculpa aos outros participantes da live para passar a palavra de imediato ao nosso secretário da Cultura, professor Adolfo Queiroz. Espero que ele esteja por aí, não sei. Olha lá, a cadeira dele está ali, ele não deve estar longe. Adolfo, você pode falar agora ou quer ficar para mais tarde? Eu acho que vai ficar para mais tarde. Bom, a gente tem que ter improviso na vida, né? Marceli, então vamos continuar com a reunião. A gente passa a palavra para a Marceli para continuar a reunião como nossa cerimonialista da noite. Obrigado. Ok, doutor Pedro. Nós vamos passar a palavra agora para o vice-presidente Edson Rontani Júnior, que também é orador da live. Edson, por favor. Boa noite, doutor Pedro Maurano. Boa noite, Marceli, todos os colegas que estão nos acompanhando para esse lançamento. Falo também em nome dos nossos diretores executivos, as secretárias Valdiza Maria Caprânico, Araci Duarte Ferrari, dos nossos tesoureiros, José Otávio Machado Mentem, Valdemar Romano, do Armando Alexandre dos Santos, nosso orador, e também do Leandro Antônio Pavan, que é nosso diretor de patrimônio. Todos esses membros que compõem, junto comigo também com o presidente Pedro Maurano, a diretoria atual do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Antes de mais nada, é um prazer estar presente nesse primeiro lançamento de uma publicação impressa no ano de 2022. Estávamos há pouco tempo atrás, no Réveillon, no Natal, já com a ideia, né, de uma renovação, principalmente deixando de lado a pandemia. Mas aí surgiu o Ômicron e isso fez com que nós revêssemos todos esses planejamentos que tínhamos. Por isso que dessa feita o nosso lançamento ocorre de forma digital através do Zoom,
com a exibição dos canais aí que o Instituto possui, as mídias digitais como Facebook e o próprio YouTube e outros canais que nós temos por aí, tá? Então, é importante essa primeira live, é importantíssima essa primeira apresentação de um livro no ano de 2022, ano em que o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba completa seus 55 anos. Piracicaba, em 1º de agosto desse ano, completará 255 anos. O Instituto surgiu à luz do bicentenário da Noiva da Colina, 1º de agosto de 1967. E é com toda essa ênfase que eu saúdo a todos que estão nos acompanhando nessa noite. Não gostaria de falar do livro, porque para isso temos aqui uma pessoa que tem sumidade total sobre isso. Recentemente, a questão de 2 meses atrás, eu fui conversar com a professora Marli, no apartamento dela, que me recebeu muito bem, e se deixasse, né, professora Marli, a gente conversaria a tarde toda. Tamanha é a sapiência dessa pessoa com a qual aprendi muito em vida. Me lembro, inclusive, do dia 23 de agosto de 2010, quando tomei posse como associado do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, no armazém Dirce Camargo, na Estação da Paulista. Maior chuva que caía, e a professora Marli fazendo a apresentação com toda aquela sabedoria, dando um show, vamos dizer assim, um show de bola do conhecimento da história de Piracicaba. Inclusive, a professora Marli, ela mora no coração de muita gente, inclusive o meu, assim como também o filho dela, doutor Theo Germano Perecim, a quem eu saúdo com um grande abraço. Professora Marli, para dizer que a senhora não está do lado de todos nós. Eu, por exemplo, estou aqui lendo esse livro que eu acho magnífico, 2004, Marli Terezinha Germano Perecim, Os Passos do Saber, a Escola Agrícola Prática de Luiz de Queiroz, que foi me presenteado pela Carmen Piloto no final do ano passado, num evento que tivemos pela Academia Piracicabana de Letras. Estou me deleitando com esse livro, A Luzes do Vale também já li, mas isso não é assunto para eu abordar, porque a senhora tem mais sabedoria, mais sumidade para falar sobre isso. Doutor Pedro Maurano, parabéns aí pela iniciativa. Professora Marli, mais uma pérola que a senhora dá, inclusive, para a história de Piracicaba. Professor Adolfo Queiroz, nosso grande amigo, meu professor aí na área de comunicação social, muito obrigado pelo apoio dos lançamentos dos livros históricos que o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba está lançando. A todos, uma boa apresentação. E aproveitem, porque as luzes do vale realmente são luzes que iluminam a sabedoria do ser humano. É com você, Marli. Muito obrigada, Edson Rontani Júnior. E nós passamos a palavra agora para o nosso secretário da Cultura, Adolfo Queiroz. Adolfo, seu microfone está fechado. Obrigada, Adolfo. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, professora Marli Perecim. Boa noite, amigos, amigas do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. É com grande alegria, com muita honra, que eu participo representando o Poder Público de Piracicaba neste evento, né? A Secretaria Municipal de Ação Cultural tem sido uma parceira importante, decisiva, para que esses tijolinhos, né, que mais esse hoje temos aí, vão construindo a história da nossa cidade, né, com seus vários capítulos, vários intérpretes, várias parcelas da nossa história. Vamos ver, né? Eu ainda não recebi, viu, Marli, o seu livro, mas eu tenho certeza que vai chegar aí essa semana. Aproveita para mandar um também ao nosso prefeito Luciano Almeida, que me pede para lhe transmitir os seus cumprimentos, né, pelo lançamento do livro, né? Estamos todos aqui na expectativa de ler mais um capítulo importante, que a sua seriedade acadêmica, a sua disciplina, né, contribuem aí para ir elevando o grau de consciência da cidade de Piracicaba sobre a sua própria história. Então, em nome da Ação Cultural, Pedro, Marli, amigos, né, é bom ver, né, que o apoio que a Ação Cultural oferece ao Instituto se revela em cada novo livro que ele lança, e sei que já tem mais um aí na prateleira para ser lançado nos próximos dias sobre o Monte Alegre, né? Então, o Instituto tem sido um parceiro insubstituível, né, construtor,
da nossa história, guardião da nossa história, e eu espero que no ano 55 ele continue pujante, tá bom? Forte abraço a todos. Eu vou pedir licença porque eu tenho um outro compromisso, né? E desejar uma boa live para vocês, na esperança de que logo, logo eu tenha o seu livro aqui na mão, viu, Marli? Abração para você, abração para o Pedro, para todos os nossos amigos aqui, tá bom? Muito obrigada ao secretário da Cultura, Adolfo Queiroz, e nós vamos passar a palavra agora para o vereador Pedro Kawai. Seja bem-vindo, Kawai. Muito obrigado, Marceli. Uma boa noite a todos. Quero aqui primeiro cumprimentar o Pedro Maurano. Obrigado, Pedro, parabéns pelo trabalho. Se não, cumprimentar todos os integrantes do Instituto Histórico, importante instituto. Cumprimentar o secretário Adolfo Queiroz, em nome dele, cumprimentar todo o poder público, né, que trabalha em manter a história da nossa cidade, ajuda a manter através da Secretaria de Cultura, que já há muitos anos vem desenvolvendo um belíssimo trabalho na manutenção da nossa história. E, é claro, parabenizar e agradecer a oportunidade para a professora Marli. Professora Marli, como o Edson disse, acho que é uma unanimidade na nossa cidade, traz para nós referências importantes, e nada mais importante do que conhecer, né, professora, a história, a pujança de como é a nossa cidade hoje, de onde veio, né? Em momentos como esses, através de exemplos, através de obras de arte, nos mostram podem mostrar para a sociedade em geral, hoje em dia, qual foi o caminho a ser percorrido pela cidade, por uma cidade para chegar onde chegou. É importante a gente sempre lembrar que seja uma história nossa, seja de uma cidade, de um estado, de um país, ela tem capítulos a serem escritos no seu dia a dia. E a nossa história da nossa cidade, com certeza, tem muitos capítulos a serem construídos, mas também já foram muitos escritos por pessoas e por historiadores, por pintores e por tantas outras pessoas que por aqui passaram. Então, professora Marli, meu muito obrigado por mais essa obra de arte, muito obrigado pela oportunidade de a gente ter um pouquinho mais de conhecimento através do seu trabalho, e, é claro, parabenizar sempre o Instituto Histórico pela manutenção da nossa história, e aproveitar também para o Edson, né, mandar um abraço para o pessoal da academia, que também faz um brilhante trabalho no dia a dia. Pessoal, muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, estarei aqui de ouvidos bem atentos. Muito obrigada ao vereador Pedro Kawai pela sua participação. Nós temos um convidado hoje, da Marli, em especial, que é autora do livro As Luzes do Vale, que é o senhor Luiz Roberto de Francisco, que também é componente, né, da Academia de Letras Ituana, da Acadil. Então, Luiz Roberto, por favor, você está com a palavra. Vocês me ouvem? Sim. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para participar, sobretudo ao doutor Pedro, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Eu estive em algum momento em alguns eventos do Instituto a convite da professora Marli, e agora a saudação principal a ela, que eu conheço há mais de 30 anos. Exatamente no dia 26 de outubro de 1990, nós tivemos em Itu o lançamento do Candeias em Espelho d'Água, o livro que despertou em nós, ituanos, que éramos interessados já naquele momento na história, na cultura regional, nas questões artísticas, e éramos interessados nesses temas, mas conhecíamos tão pouco. Quando soubemos da existência da professora Marli e do seu trabalho, da sua pesquisa. Então, a gente pode dizer que ela trouxe para Itu o despertar, o Fiat Lux, de uma série de temas que eram para nós desconhecidos, né? O título que ela deu a esse trabalho tão importante, ao qual eu já tive acesso antes de ser publicado em alguns momentos, já há alguns anos, né? Vim acompanhando a gestação desse trabalho. O nome que ela deu nos desperta para duas situações em relação à palavra luz, né? A festa da nossa padroeira de Itu, que foi ontem, Nossa Senhora Candelária, Nossa Senhora das Luzes, e aí Candeias em Espelho d'Água também faz uma referência a essa luz.
e também as luzes do iluminismo que a professora Marli nos apresentou em 1990, através desse romance histórico, a fortíssima presença dos intelectuais, iluministas e políticos que construíram um universo tão interessante naquele momento e que nós sentimos o reflexo na história do Brasil, sobretudo da região de São Paulo, ao longo do século XIX e primeiras décadas do século XX, né? Nas gerações seguintes. Através dos seus trabalhos, né? Também depois Ipié Maria dos Anjos, que eu assisti o lançamento aí no Engenho Central de Piracicaba, a gente veio tomando contato da ligação forte entre as duas cidades, Itu e Piracicaba. Isso só cresceu. Personagens que não tinham vida na nossa consciência histórica foram tomando uma presença muito mais forte, como, por exemplo, o padre Jesuíno do Monte Carmelo e o padre Diogo Antônio Feijó, figuras que são fundamentais para a compreensão desse período, né? Então, a gente pode dizer que a professora Marli nos trouxe uma nova história desse período significativo para a cidade que está em torno da época da independência, portanto, do bicentenário, né, que estamos celebrando agora. Acho que mais um elemento importante a dizer é o despertar da Festa do Divino em Itu, que a professora Marli nos trouxe através dos seus romances, da sua fortíssima presença aqui nas celebrações de Pentecostes, novamente despertando a presença do evento de rua, da folia, dos cortejos da bandeira, da representatividade da bandeira do Divino. E é justamente esta bandeira que ela presenteou a cidade de Itu e continua hoje fazendo o percurso da festa popular, visitando as casas, passeando pelas ruas de Itu na festa de Pentecostes, né? Essa amarração que ela fez há 30 anos permanece aqui. Portanto, para a nossa cultura regional, para a cidade de Itu, a professora Marli, que é uma das associadas da Academia Ituana de Letras, antigamente correspondente, hoje acadêmica, é uma das figuras-chave para a compreensão dessa cultura. Eu duvido que alguém conheça tão bem a cultura regional, a cultura paulista do interior como ela, que todas as conversas, todos os encontros, em todas as prosas, nos dá uma lição de quem nós somos, de quem são esses caipiras que ainda vivem em nós, no interior, nessa nossa tão interessante região aqui do Vale Médio do Tietê, que se estende até a Piracicaba. Uma ocasião, ela nos convidou e nós tivemos um coral Voz de Itu, aí em Piracicaba, para a Festa do Divino. Cantamos na catedral a música que o Tristão Mariano da Costa, de Itu, compôs para Piracicaba, no finalzinho do século XIX. Foi um desses encontros de irmãos, né, que a gente sentiu a presença muito forte do quanto ainda somos próximos, culturalmente, socialmente, não é? Então, tudo isso só nos leva. Hoje, nessa celebração, estou curiosíssimo para conhecer o volume que abrigou esse texto que eu já conheço, com as imagens, né, a diagramação, aguardando poder ter contato com ele. E para encerrar, então, dizer da felicidade dessa celebração de hoje, né? É um presente para Itu. É um presente para Itu o livro, é um presente para Itu a vida e o trabalho da professora Marli Perecim, é um presente para Itu essa irmandade com Piracicaba que se estabelece cada vez mais forte no contato com as instituições, como o Instituto Histórico, e pessoalmente com ela, que tanta representatividade tem. Então,
Parabéns, professora Marli, e muito obrigado. Obrigado pela cidade que eu vivo, que é também sua, porque a senhora é ituana, não é? E aqui aguardamos conhecer de perto aí esse novo livro. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Roberto. Nós agradecemos muito a sua presença. Marli, você quer dizer algumas palavras? Eu gostaria de saber se a presidente da CADIL mandou sua mensagem e se outros amigos também mandaram. Gostaria de encerrar. Posso ficar por último? Tudo bem. Eu vou passar agora, então, o vídeo que a Ali, que é presidente da ACADIL, Academia de Letras de Ituana, ela gravou para esta live. Vamos lá, então, eu vou apresentar. Presidente da Academia de Letras. Boa tarde, muito prazer estar aqui. Meu nome é Ali Queiroz, sou atual presidente da Academia Ituana de Letras e fico muito contente com o convite do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba em participar dessa live do lançamento do livro As Luzes do Vale, da nossa querida amiga Marli Perecim. Marli, que é ituana de coração, de DNA, de alma, é piracicabana também da mesma forma, profunda, verdadeira, apaixonada, nos brinda com mais um livro, fruto do seu trabalho, das suas pesquisas e principalmente fruto da sua compreensão fundamental para a cultura do Vale do Médio Tietê, para entender a história, a trajetória do povo paulista nesses mais de 400 anos. Então, eu quero deixar meu abraço, a Marli, que também é nossa colega na Academia Ituana de Letras, ocupa com muito destaque a cadeira que é patrocinada pelo conselheiro Paulo Souza Melo, e suas palestras, suas falas, suas intervenções são sempre muito felizes, muito apaixonantes. A gente percebe toda a fala da Marli, o quanto ela ama, o quanto ela conhece e o quanto ela se dedica a transmitir, a fazer esse conhecimento circular. Então, com muita alegria, eu cumprimento Marli, te mando um grande beijo dos ituanos e espero em breve a gente poder folhear, poder ler esse mais novo livro. Muito obrigada, uma boa noite, sucesso. E aos amigos do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, mais uma vez, muito obrigada e que seja um ano de muita produção para todos nós. Até lá. Muito obrigada, a presidente da ACADIL, Ali. E agora nós vamos... Doutor Pedro, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Eu só gostaria de endossar as palavras da dona Marli, que nós temos umas pessoas importantes que gravaram o vídeo por não poder estar presente hoje. O que você acha de continuar com eles, Marcelinho? Obrigado. Sim. Eu vou colocar agora, então, o vídeo do Marcelo. Do Marcelo Batuíra, do Jornal de Piracicaba. Também ele gravou para colocar aqui para Marli. Um minutinho, eu já vou colocar também. Boa noite a todos os presentes. Eu costumo dizer que há livros de diversas maneiras, uns bons, outros ruins, uns melhores, outros ótimos. Mas há uma categoria de livros que nós classificamos separadamente, que se chamam os livros necessários. E hoje estou claramente aqui para parabenizar a professora Marli Perecim por seu lançamento deste livro, As Luzes do Vale. É realmente um livro desta categoria, um livro que chamamos necessário. Por quê? Basicamente porque nós temos o hábito, péssimo hábito, por sinal, de esquecer as nossas raízes. E as nossas raízes piracicabanas
estão lá na cidade de Itu. Enquanto Piracicaba nascia, Itu já era. Graças a isso, Itu, em 1822, acabou ganhando o título de A Fidelíssima, vila esta fiel ao imperador Dom Pedro I. Isso é muito significativo historicamente. Nós podemos lembrar que Piracicaba, muito antes de 1767, já possuía vários poceiros que adquiriram sesmarias, terras no entorno do rio Piracicaba. Mas o fato é que, em 1766, o capitão-geral de São Paulo, Dom Luiz Antônio de Souza Mourão, determinou Antônio Correia Barbosa que fosse à foz do rio Piracicaba e fundasse um povoado. Antônio Correia Barbosa mudou levemente a localização, descendo 90 quilômetros para baixo, e à beira de um belo salto, à sua margem direita, onde ficavam os índios paiaguás e alguns poceiros, esses que adquiriram anteriormente as sesmarias, fundou, no dia 1º de agosto, o povoado de Piracicaba. A história daqui para frente todos já sabem, mas poucos se lembram de que este povoado pertencia, se ligava à vila de Itu. E só em junho de 1774, com uma enormidade de habitantes, 230, o povoado de Piracicaba foi elevado à categoria de freguesia, desvinculando-se de Itu. Não é apenas questões temporais, mas essa herança, esse vínculo com a chamada cidade-mãe, muito bem lembrado pela professora Marli, é que nos trouxeram toda a base da nossa cultura, principalmente a cultura artística. Eu preciso lembrar, não é nada demais, que Miguel Arcanjo Benício Dutra, em 1855, se mudou para Piracicaba, porque ele era um homem multiuso, e como arquiteto para fazer a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. E aqui ficou, aqui se estabeleceu, e toda a sua prole hoje é conhecida, e fundaram o que se chama hoje a Escola de Pintura Piracicabana. Mas não ficamos nele. Um grande pintor paulista chamado Almeida Júnior também lá nasceu em Itu e por várias razões veio para Piracicaba, pintou toda a região. O Caipira Picando Fumo é daqui de Piracicaba. Essa herança que nós temos das tradições, da festa do divino, essa cultura que nos primórdios e nos meados do século XIX até hoje estava, é devido sim a essa relação com a cidade-mãe, que é merecida essa obra necessária, volto a dizer, em que nós podemos resgatar um pouco dessa história. Mais do que isso, nós temos que resgatar a dívida de gratidão para com a cidade, pois ela que nos gerou culturalmente. E graças a ela, hoje, existimos. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, infelizmente não poderei estar pessoalmente presente no lançamento, mas gostaria de deixar essas palavras, curtas, rápidas, para lembrarmos não só do valor desse livro, mas da nossa gratidão por isso. Muito obrigado. Muito obrigada a presença do senhor Marcelo Batulira, do Jornal de Piracicaba. E agora nós vamos chamar a nossa palestrante da noite, a autora do livro, a Marli Terezinha Germano Perecim. Marli, é com você. Tá bom. E agora, como é que eu faço? Pode falar, Marli.
Bom, eu vou falar por lá? Pode continuar. É? Bom, em primeiro lugar, o meu boa noite a todos aqueles que participaram desta live, em que lançamos o meu último trabalho, As Luzes do Vale. Quero deixar o meu agradecimento a todos que tornaram possível este evento e o meu agradecimento carinhoso a todos que deixaram a sua fala, em particular ao presidente, Dr. Pedro Vicente Ometo Maurano. Quando uma autora tem que falar sobre a própria obra, pode parecer meio estranho, mas ela tem que fazer menção a certas questões. Por exemplo, como lidar com o novo trabalho? Que livro é este? Qual a relação entre o autor e o leitor? Ou seja, aquele passe de mágica que leva da indefinição da capa, da indiferença da capa, para um conteúdo interior, onde pode haver um descortinar de novos horizontes e abrir possibilidades para outros projetos e outros livros, porque todo livro é uma semeadura. E lembrando também que o historiador é um operário, que trabalha com um instrumental muito pouco comum, trabalha com a memória, trabalha com categorias diversas de conhecimento, trabalha com a questão cultural do artefato, do tempo e seus cortes cronológicos, ao mesmo tempo trabalha com o próprio processo criativo e a questão da narrativa. Esse é o ofício do historiador, e essas são as matérias-primas com que ele trabalha. Tem uma certa semelhança com o minerador, que quando encontra um veio, vai até o fim do processo. Só que o ouro do historiador é o seu tema e os seus subtemas com os quais ele trabalha. Cuida de dar a eles uma dimensão temporal, espacial, cuida de dar a eles uma amplitude, um conhecimento cada vez mais amplo, recorre aos outros mineradores que estão nas bibliografias consultadas, é um eterno fuçador de arquivos, cartórios, bibliotecas, depoimentos, gavetas, papéis embolorados, até o momento em que o processo criativo começa a funcionar em sua mente e vai dar à luz a narrativa, que pode ser oral ou escrita. Escrita é o que deixamos em As Luzes do Vale. Este é o ofício do historiador, embora ele seja um eterno descontente com a sua criatura, o seu produto, pois ele sabe das suas próprias limitações e sabe da fragilidade do texto que trabalhou, da questão da verdade que ele vai procurar eternamente, buscando outros documentos e tornando cada vez mais próxima da realidade a sua apresentação. Mas deixemos as questões teóricas de lado e passemos para as questões práticas. As Luzes do Vale, na verdade, é uma composição de 3 ensaios. São as 3 luzes do Vale Médio do Tietê, cujo epicentro é a cultura ituana semeada em todas as cidades do Vale e principalmente naquelas que nasceram da própria cidade de Tucumã, Piracicaba. Essas 3 luzes, esses 3 ensaios, são divididos em 6 partes, das quais nós destacamos a primeira parte, constando de um ensaio sobre arte, especialmente a arte sacra. O segundo ensaio, cuidamos do festar dentro da religião, as diversas formas de festar, da tragédia à alegria. E a terceira parte, que consta da política, a evolução das ideologias dentro do processo histórico do Vale Médio do Tietê. Na primeira parte, eu convido a todos a fazerem uma visita ao resplendor do Vale, ou seja, a Igreja Matriz de Nossa Senhora Candelária, o mais belo templo barroco paulista, restaurado, um ouro só.
em cuja Capela-Mor existe a preciosíssima pinacoteca de 12 telas, cujo tema central é a liberdade, em toda a sua plenitude, em todos os seus sentidos, seja quem analisa a história da vida de Maria ou a vida de Jesus. E lá, nesta pinacoteca, que já foi observada por críticos de arte e assombrou o primeiro grande crítico de arte da história de São Paulo, Mário de Andrade, existe uma tela respeitável por todos os motivos. Talvez seja a tela mais importante da história paulista e, quiçá, da história do Brasil, pela mensagem que comunica. Isso era muito raro naquela época, transformar uma tela numa mensagem política, numa mensagem iluminista que falasse aos tempos e não se perdesse através dos tempos. Mário de Andrade, examinando esta tela, eu vou explicar a todos que me ouvem, é a primeira tela direita de quem vai contemplar a Capela-Mor. Uma tela intitulada Os Discípulos de Emaús, uma tela sacra, portanto. Fundo de cena é uma estampa italiana, porque naquela época não se fazia questão da reprodução de cenas em estampas importadas. Mas o que importa é o que foi ali introduzido pelo autor intelectual de todos os desenhos das telas, o mineiro Patrício da Silva Manso, que conviveu no ateliê do Aleijadinho, que conheceu pessoalmente o Tiradentes, que foi contemporâneo da Inconfidência Mineira e que, após a repressão, tomou o caminho do Vale do Paraíba em direção a oeste de São Paulo, como fizeram muitos, uma diáspora, dado o perigo da situação. Quando ele chegou para fazer a decoração da igreja, que estava pronta, a igreja ficou pronta no ano de 1780, ele encontrou toda a província, todo o vale e toda a sociedade paulista sob severo patrulhamento ideológico. O Tiradentes e os reis de França estavam em julgamento, e logo o Tiradentes vai ser enforcado. Então, ele não podia deixar uma mensagem política explícita numa das telas que ele elegeu como icônica de toda a Capela-Mor. Então, ele faz uma pintura, um esquema que depois teve a contribuição de outros pintores menores, foi talvez colorido por o futuro padre jesuíno do Monte Carmelo, e chegou até nós na forma dos discípulos de Emaús, onde encontramos figuras características e coisas que nos intrigam. Mário de Andrade disse que ficou desnorteado quando contemplou essa tela e não soube absolutamente dar explicação. Ele era crítico de arte, não era historiador. Quando eu li o seu livro, eu voltei à matriz e decidi que haveria de destrinchar o mistério. E prestei atenção numa figura que se me assimilou logo de princípio como a chave de um código. Quem for observar a arte sacra desta Capela-Mor vai estranhar a razão pela qual existe horrivelmente mal pintado, extremamente feio, a tal ponto que Mário de Andrade chamou de um cachorro lobisomem. Um cachorro pintado numa tela sacra dos discípulos de Emaús, junto ao Cristo e aos seus discípulos. Perplexidade total. Esse cachorro está atrás de 3 personagens, os chamados discípulos de Emaús, no meio dos quais está a própria figura do Cristo. Se repararmos bem, o Cristo está em roupas de época, o primeiro século da nossa era, roupas talares, enquanto que os discípulos, que deveriam acompanhá-lo na vestimenta, porque são os seus contemporâneos, estão caminhando para Emaús em companhia do próprio Cristo, estão em roupas moderníssimas. As roupas, falamos do final do século XVIII, é a modernidade onde foi pintada essa tela. Vestem-se como senhores aristocratas, proprietários rurais. Um deles
traz um manto nas costas para encobrir um defeito da coluna. É uma feia corcunda que ele busca esconder. Atrás do corcunda vem o cão. O cão é a sinalização para prestarmos atenção nessas duas figuras. Por quê? Porque corcunda significava todo aquele que era colonialista, adepto da metrópole portuguesa, contrário às ideias luministas que chegaram ao Brasil via Revolução Francesa, via Declaração dos Direitos Humanos, defendiam o pacto social, o contrato social, as ideias de independência desenvolvidas nos Estados Unidos. Então, todos que eram contrários ao iluminismo, às ideias de liberdade, eram corcundas. Bom, essa mensagem ele deixou para que os seus contemporâneos lessem, interpretassem e defendessem a independência do Brasil, o anticolonialismo. Bom, passados 2 séculos, o quadro está lá, a memória perdeu-se e esqueceu-se a finalidade desta mensagem iluminista, que agora está decodificada no primeiro ensaio das Luzes do Vale, a primeira luz que lançamos nesse trabalho. A segunda luz do Vale diz respeito aos modos de festar dentro da religião. Tanto o festar na tragédia, no sofrimento, porque a religião festa também o sofrimento durante o período da Semana Santa, onde se leva muitas vezes em cena a imensa tragédia daquele que morreu na cruz. E o festar de outras celebrações, qual seja o festar da alegria. Tomamos por modelo o texto de São Lucas, um admirador apaixonado da cultura grega, que deu ao seu evangelho, que é, na verdade, a fala sobre a tragédia do Cristo, uma versão literária sobre a biografia do Cristo, ele deu o sentido de destino. O destino do Cristo estava selado na cruz. E é esse destino que ele põe no seu evangelho. O destino do sofrimento da Semana Santa, mas que logo se transforma em alegria pela ressurreição. E assume forma missionária por ocasião do Pentecostes, quando os apóstolos são encaminhados à sua missão universal. A festa da alegria, a festa do Divino Espírito Santo, falando aos homens, entrou na cultura do Vale Médio do Tietê desde a partir do século XVIII. E de uma forma muito especial. A bandeira, que era o símbolo da alegria, do culto ao divino, se tornou milagrosa, porque ela era trazida à frente dos romeiros caridosos que percorriam as comunidades ribeirinhas dos afluentes do rio Tietê e faziam a caridade de trazer comida, remédios, consolação ao sofrimento daquela gente que era vítima de uma terra que diziam não tinha lei, não tinha rei e não tinha fé. Uma sociedade totalmente abandonada. É por isso que os pousos do divino são tão celebrados até hoje nas festas do divino em Piracicaba. E é por isso que se faz os célebres encontros do divino, porque nas comunidades ribeirinhas, os irmãos do rio acima se encontravam com os irmãos do rio abaixo num determinado ponto de encontro, com um detalhe particular para Piracicaba. Como a igrejinha primitiva de Piracicaba era ereta na margem direita e a comunidade já havia se transferido para a margem esquerda, era preciso descer o rio. Os irmãos do rio acima se encontravam com os irmãos do rio abaixo, que subiam, e se encontravam na curva, mais ou menos na altura da rua Rangel Pestana, para subirem ao barranco, irem fazer a celebração na igrejinha que estava já prestes a ruir na margem direita. Ficou até hoje a tradição dos encontros. E a festa do divino acontece com extrema devoção, com extremo vigor em todo o Oeste. A festa de Itu, de Campinas, de São Paulo, eram festas urbanas, festas patrocinadas pela aristocracia rural.
mas as festas das comunidades ribeirinhas geralmente eram fluviais. Piracicaba ganhou esse presente, o festar da alegria na festa do Divino. E o professor Luiz Roberto tem o mérito de dar continuidade à festança da alegria, à festa popular e percorrer, às vezes, a revelia, as ruas de Itu, levando a alegria, a consolação e o encontro. A eles devemos a preciosidade de não deixar morrer esta festa em Itu. Finalmente, a parte política, a terceira luz do Vale, comunicada justamente no discurso político, nas representações ideológicas das lideranças nascidas no Vale Médio do Tietê, tendo por epicentro a cidade de Itu, através dos seus grandes políticos, como Cândido Mota, Paula Souza, de Piracicaba, Vergueiro, o bacharel Vergueiro, que representava Piracicaba, e o padre Feijó, que era o grande estadista da Primeira República, da primeira metade do século XIX. Perdoe, eu estou ficando velha mesmo, a ponto de confundir nomes. Isso aí nunca aconteceu comigo. Ou é nervoso por participar da primeira live do Instituto Histórico e Geográfico. Peço desculpas. Bom, esses discursos ideológicos marcaram o nosso desenvolvimento político. Se percebermos com atenção a evolução política do Oeste, vemos que tudo está centrado em Itu. Da independência, à Revolução Liberal de 1842, a Convenção Republicana e, finalmente, a República. Itu é a terra da República. Mas, apesar das suas grandes lideranças, temos que destacar duas grandes lideranças que saíram de Piracicaba para a efetivação da República. O primeiro, que só é lembrado quando se trata da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, e quando se pensa no trabalho que foi a construção da usina elétrica que iluminou Piracicaba, o doutor Luiz Vicente de Souza Queiroz, um grande prócer republicano e abolicionista. Isso ainda precisa ser muito bem estudado. Foi a voz que alicerçou o discurso do próprio Prudente, que era um pouco em cima do muro, mas que o levou a tomar decisões e a ser o grande debatedor e o grande elemento de combate aos erros da monarquia. Então, é com uma certa satisfação e pontinha de orgulho que eu mostro que os políticos em Piracicaba também cresceram em compensação da sua cidade-mãe e deram a sua contribuição ao desenvolvimento material do país. Afinal de contas, por que este livro? Primeiro, os ituanos estão cansados de conhecer as suas luzes, mas em Piracicaba, que cresceu muito e se transformou. Muita gente chegou, muita gente desconhece esse passado, muita gente não tem culpa de não conhecer, porque também os antigos deixaram de lembrar. Então, as duas coisas se conjugam. E aqui entra a minha contribuição. Este livro, portanto, é para lembrar a todos que a nossa cidade-mãe está presente no nosso desenvolvimento cultural e material. Este livro é propedêutico à história cultural de Piracicaba. Os ituanos que me perdoem a vaidade, mas eu faço um presente a Piracicaba e um presente a Itu, que é a minha cidade por adoção e da qual eu recebi um diploma da sua Câmara Municipal por ser cidadã ituana. Eu agradeço a todos pela atenção, gostaria que criticassem o livro, analisassem as suas qualidades e os seus defeitos e me ajudassem a crescer com ele. É tudo que eu tenho que dizer, acrescentando meus profundos agradecimentos ao presidente do Instituto Histórico e Geográfico, a todos que falaram e a todos os que me ouvem. Muitíssimo obrigada. Parabéns, Marli. Obrigada, muito obrigada.
Nós temos aqui presente também o presidente da Academia de Letras de Piracicaba, que é o Vitor Venkovski. Você gostaria de dizer algumas palavras, Vitor? Boa noite, presidente Pedro, demais participantes do Instituto Histórico. E a Marli, eu já conheço um pouco aí da história dela. Ela, na verdade, tem uma história muito bonita, de muita luta, e o livro é só o resultado do trabalho dela, né? Que onde ela passa na rua, todo mundo cumprimenta. É uma pessoa que trabalhou, é professora, né? Professora marca a vida de todos, na verdade, né? E o que eu gosto muito da Marli realmente são as histórias, né? Todos os eventos que eu já participei, quando ela começa a falar, é uma quantidade de informações assim fantásticas, né? Então, parabéns, Marli, por mais um filho aí que você... agora você está passando para os piracicabanos e ituanos, né? Então, agora você está passando esse filho para a gente. Nós temos que cuidar dele agora, né? Parabéns, viu? Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada. Obrigada, Vitor Venkovski. Agora eu passo a palavra para o presidente do IHGP, Dr. Pedro Maurano. É impressionante. Quando eu escuto os falas, dona Marli, desculpe minha sinceridade, eu fico... tem que pôr um babador aqui no pescoço, porque eu fico babando sobre os conhecimentos que a senhora nos transmite. Os seus livros, eu tenho aprendido muito sobre a minha cidade adotiva, né? Porque eu sou caipira mais tarde. Eu nasci em São Paulo, mas minha mãe era caipira, e eu tenho 4 filhos caipiras, uma mulher caipira, e agora sou caipira. E eu fico muito contente com os ensinamentos que a senhora nos proporciona. Muito obrigado. Queria agradecer a presença dos nossos associados, dos nossos diretores, do representante da CADIL, da Academia Piracicabana, ao trabalho da Marceli, da Rafaela, do Romualdo. Sem eles, a gente não teria essa live. Alguns percalços acontecem, né? Como fala o Faustão, fazer ao vivo é outra coisa, né? Nós estamos fazendo ao vivo. E esse acontecimento, do lançamento do seu livro, no ano do nosso bicentenário, realmente é muito... E outro, no dia seguinte do aniversário de Itu, é muita coincidência. Não foi programado, mas está acontecendo. Então, isso é muito bom, é um bom presságio, e vamos comemorar a nossa independência, a nossa mãe de Itu, né? E vamos continuar aprendendo com os livros da senhora, com as suas palestras. Muito obrigado pela sua dedicação, pela sua delicadeza conosco. E muito obrigado a todos. Desculpe alguma falha, mas a intenção foi das melhores possíveis. Obrigado ao nosso vereador Pedro Kawai, representando o nosso presidente da Câmara também, ao secretário Adolfo, que precisou sair um pouco mais cedo, porque ele tinha outro compromisso, ele representava o nosso prefeito também. E uma boa noite, um bom descanso a todos, pensando na história de Piracicaba e de Itu. Muito obrigado. Muito obrigada a todos, uma boa noite, obrigada, Marli. O vídeo ele foi gravado, tá? E vai estar disponível em breve no canal do YouTube. Não tivemos condições de fazer ao vivo, mas ele está gravado. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima live. Tchau, pessoal. Boa noite, eu quero meu livro também, hein? Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Parabéns, professor Marli. Tchau, tchau. Tchau. Quem é essa aqui? A Carla. Carolina. Tchau, tchau. Parabéns, professora. Tchau, tchau.